Olá pessoal, no meu último vídeo eu mostrei para vocês o meu top 7 fundos imobiliários pagadores de dividendos e mostrei também quem foi o grande campeão de dividendos nessa minha jornada aí rumo ao patrimônio de 50 mil reais. O Snag 11 levou melhor, levou a coroa de ouro, mas ficou coladinho ali pelos Neo 11, medalha de prata na nossa carteira. Mas aí vem a pergunta, Tony, por que focar nesses dois setores, agro e energia, e não focar nos fundos tradicionais que já existem na bolsa, né, como laje corporativa, shopping center ou logístico? E hoje eu vou abrir a minha caixa preta aqui da minha estratégia e você vai perceber que não é sorte e não é só porque os dividendos são altos. Vou mostrar o porquê baseado em análise, indicadores como o Median Cost, P sobre VP, preço teto e resiliência de setor, que me fez manter esses dois ativos como pilares da minha renda passiva hoje. Se você quer entender como eu analiso esses setores para garantir que o dinheiro caia na conta sem sustos, fique comigo até o final. E já se inscreva aqui no canal que nós estamos quase batendo 1000 inscritos e a sua presença aqui é muito importante para o crescimento da nossa comunidade aí de investidores focado em dividendos. Então, bora lá para o nosso vídeo. E vamos começar pelo nosso campeão, o Snag 11, onde eu mostrei nosso ranking, onde ele vem me entregando até agora um valor total extraordinário de R$ 961,33 de dividendos, né? E a rentabilidade sensacional de 33,13%, né? Onde eu tenho meu preço médio de R$ 9,67 e hoje ele na cotação fechou o mercado no pregão de hoje tem R$ 10,45. Mas eu quero mostrar para vocês aqui que as 650 cotas eles estão gerando esse valor aqui de dividendos, né, nesse decorrer do tempo desde que ele entrou na carteira, justamente por um conceito muito simples. O preço importa, o preço que a gente compra importa. Pode ver que o meu preço médio ele está bem abaixo do preço atual, né? Ele chegou a bater R$ 11 a cota. Inclusive no final desse vídeo eu vou te mostrar qual é o meu preço teto com relação aos Snag 11 e os Neo 11 da nossa carteira, né, que é o nosso segundo lugar. Então, hoje está 10 e pouco, mas eu estou preso ao preço teto, ao preço médio? Não, porque o preço médio foi uma oportunidade de compra que eu aproveitei, né? A gente viu no vídeo anterior, inclusive, que o P sobre PVP do Snag 11 estava 1,14, né? Estava com um ágio, 1,4, estava com um ágio de 4%, só que agora ele está com desconto de 6%. Mas por quê? Porque o patrimonial dele subiu. Depois dessa última emissão de cotas que eles fizeram, né, no mercado, conseguiram arrecadar uma grana poderosa de mais de 300 milhões de reais e o patrimônio do fundo cresceu porque eles começaram esse dinheiro entrou no caixa, agora vão começar a alocar esse valor em outros ativos. E se você não sabe, o Snag 11 ele é um credor, né? Ele empresta dinheiro para o mercado agronegócio, é um fundo de papel do mercado agro. E o conceito que eu quero entregar com vocês aqui agora, porque está fazendo com que ele seja o maior pagador de dividendos nessa carteira, primeiro porque eu comprei em momentos bons, né? Não paguei qualquer preço, né? E todo investidor inteligente ele não compra a qualquer preço. Parei de comprar quando ele estava com yield, o P sobre VP alto, mesmo pagando um yield alto, né? Que a gente pode ver que é a média anual de 14,86% nos últimos 12 meses. Isso aqui é retrovisor, que pagou para trás. Mas tem um detalhe que é importante, é o Median Cost da sua carteira. Por exemplo, o Snag 11 na minha carteira está em torno de 16,03%, quase 2% a mais que o fundo está pagando com relação ao passado, né? Em relação a esse valor que ele já me entregou em cima do valor investido que está nele. Pode ver que ele não é o maior valor na minha carteira hoje. Ele está aqui numa posição relevante, mas o Median Cost na carteira é no momento que você consegue comprar a bons preços sobre o valor que você pagou no momento da compra, não no momento que está atual. O yield está no valor atual de cotação. Então, isso fez com que o Snag 11, mesmo pagando bem, né, 14 ao mês, ao ano de dividendos, mas na minha carteira ele está pagando 16, porque eu comprei em momentos de oportunidade e também parei de comprar no momento que ele atingiu um valor teto que já não estava fazendo sentido para mim, até porque ele é fundo de papel. Inclusive, vou deixar também no vídeo aqui como é que eu faço com relação às compras, né, como calculo o preço teto e a importância do P sobre VP. E no fundo de papel, o P sobre VP, ele é importantíssimo, porque o P sobre VP com relação a fundos de papel, que no caso do Snag, ele é um
Fiagro, né, ele atende esse segmento, é um pouquinho diferente, a legislação também é diferente com relação aos FIIs, né, mas o investidor inclusive ele não separa, ele inclui na mesma categoria, ele é o fundo de papel. Então o fundo de papel, o P sobre VP, ele realmente entrega o valor que você tem da cota com relação ao patrimônio. Hoje é 11. Ele só cresce no momento que ele compra novos ativos, que foi agora, ele cresceu com a emissão. O papel que estava antes, ele não crescia, era um valor que varia inclusive diariamente, o valor desses papéis, que ele segue um carrego aí, né, marcação a mercado. Mas o que importa, que eu quero mostrar para vocês com relação aos NAG, é justamente esse wind on cost. É o momento da compra, importa muito, o momento de parar de comprar. E o investidor inteligente, ele sabe a hora de comprar e sabe a hora de parar de comprar. Aí entra as outras oportunidades da carteira. Eu tenho 7 ativos na carteira, diversificado, para muito é pouco, mas é a estratégia que tem, inclusive eu explico num vídeo aqui por que eu tenho só 7 ativos na carteira. Então, mas por que eu escolhi o SNAG 11 para entrar na nossa carteira e ser um dos pilares? Vamos lá. E um dos motivos do SNAG 11 fazer parte da nossa carteira é porque ele é um credor do setor de agro. E o agronegócio no Brasil, ele é uma alavanca do nosso PIB, né? Ele é um setor muito importante, né? O Brasil praticamente virou o celeiro do mundo. Ele não vai virar, não. Ele já virou o celeiro no mundo e já lidera as exportações mundiais de alimento, diz o BTG. Isso aqui é uma reportagem de BTG. E são um pouco mais de 200 milhões de habitantes no mundo precisando de alimento. E o Brasil é o celeiro do mundo, o maior produto do mundo. Tecnologia, terras, nosso clima é perfeito, nossa terra é perfeita, nossos técnicos, né, com relação ao mercado do agro são os top de linha do mercado hoje. E a gente vai ver aqui que o Brasil tem como maior exportação de setores que o SNAG 11 faz parte, a gente vai ver daqui a pouquinho. Inclusive aqui, ó, 46% é soja, 27% café e outros setores, porque esses dois setores aqui são que fazem parte da carteira do SNAG 11. Pode ver aqui, ó, 62% é soja e 10,6% café e outros setores de laticínio, insumo e hidráulico. Embora tenha uma concentração maior na soja, porque é o maior produto que a gente exporta. E aqui está o conceito do SNAG 11, né? O SNAG 11, ele é através dos investidores, eu e você, que tem SNAG 11, inclusive, deixa aqui nos comentários, você tem o SNAG 11 na tua carteira? Deixa aqui, comenta com a gente, compartilha. E tá aqui, ó, eu e você que investe no SNAG 11, empresta para o setor agro, né, que esse setor vai investir na terra, equipamento, semente, tecnologia, melhoria da fazenda, na irrigação. Aí esse dinheiro volta para eles como lucro da produção e do que for o setor, né, se for laticínio, leite e assim sucessivamente, e depois volta para a gente através de dividendos. Nisso, a gestora faz a gestão de risco, gestão de processo, recebe o valor, cria governança, evolui o mercado agro através do capital, aí o setor vai lá e investe em vários setores. Isso é o papel da gestora. A gestora vai lá, recebe esse dinheiro, investe na infraestrutura do agro e esse dinheiro recebido volta para o mercado do agro, e o mercado do agro vem e nos paga através desse mercado e entra no nosso bolso mensalmente. E esse é o mercado que o SNAG funciona, né? Lógico que aqui é um resumão, você tem que ler o relatório para você entender mais. Inclusive lá tem muita coisa detalhada, muito bacana. E como eu disse, o SNAG 11 ele é um credor, né? Ele é um investidor da gestão e do fundo através de um instrumento chamado CRA, Certificado Recebível do Agronegócio. A gente pode ver aqui quais são. No momento do relatório, esses ativos vão aumentar de setores e quantidade, porque teve essa emissão recente agora de mais de 300 milhões de reais que o SNAG arrecadou, né, no mercado, né, conseguiu nessa última emissão. E aqui pode ver que um dos maiores riscos que o mercado tem com relação ao SNAG 11 é justamente essa concentração aqui nesse CRA do Boa Safra. Mas esse 49,47% de alocação, né, de concentração nesse CRA, mas dentro dele são vários outros CRAs de vários CPFs que estão dentro e tem toda uma logística de crédito, né, e de garantia de crédito que o Boa Safra também entrega para o SNAG. A gestora, que é a Suno, tem feito um trabalho incrível com esse produto, né, que é o SNAG 11, e tem um histórico positivo já há muitos anos, de nenhum devedor. E vamos agora falar do nosso segundo pilar aqui, do nosso dividendo, nosso segundo colocado, medalha de prata no ranking de pagadores de dividendo da nossa carteira, que nos entregou uma rentabilidade aí de 20,24%, onde hoje eu tenho 1.030 cotas com preço médio de R$ 8,68. Preço de mercado hoje
8,45 e diferente do SNAG, ele está sendo negociado acima do P sobre VP, que o P sobre VP dele hoje é 8,4 e está sendo negociado a 8,46. Tem um ágio de 5% e você vai entender por que o mercado está pagando esse ágio. E ele já nos pagou aqui R$ 898,30, com o Indian Cost menor, porque a minha compra até agora tem sido maior. Eu tenho pago esse ágio sobre o valor, que como ele é um de tijolo, eu vou explicar por que o mercado e eu tô pagando por esse ágio, né, diferente do SNAG, que eu parei de comprar quando chegou ao P sobre VP com maior que 1, ele tá maior que 5 e é o histórico do SNAG 11, inclusive eu vou deixar esse vídeo aqui que eu explico, quando eu bati 1000 cotas dele ali, eu explico melhor sobre esse valor histórico do P sobre VP, do SNAG, do SNEL 11, e hoje eu tenho um patrimônio de R$ 8.713,80 investido no SNEL 11. E por que o SNEL 11 faz parte da nossa carteira com relação ao setor? Muito por causa disso aqui, ó. E o SNEL 11, por produzir energia elétrica através das suas usinas fotovoltaicas, energia solar, ele está inserido nesse mercado, onde a gente vê aqui, ó, que cresce a busca por energia limpa e renovável no Brasil. Isso é, inclusive, no site da Enel, uma das distribuidoras aqui do nosso mercado brasileiro. Aqui no site do próprio GovBR, Minas Energia, né, aqui, ó, o Brasil gera 88% da energia elétrica a partir de fontes renováveis, que aí entra o setor que o SNEL 11 também está inserido. Aqui a gente pode ver com relação à matriz energética hoje, 22% da matriz elétrica hoje é energia solar, a segunda maior fonte do país, depois da hidroelétrica, que é a nossa maior fonte de energia renovável hoje, a hidroelétrica. Segundo, aí que a gente vê a energia produzida pelas usinas fotovoltaicas, que o SNEL 11 está inserido. Então, por isso que ele faz um papel muito importante na minha carteira com relação a setor. Então, a gente teve o SNAG 11, que alimenta o mundo, né? O nosso celeiro é o Brasil. E o SNEL 11 é o que movimenta o mundo agora, né? O mundo requer energia, cada vez mais energia. Geração de energia entre os data center, entra aí os carros elétricos, entra aí o crescimento da população, né? Tudo hoje é movimentado praticamente a energia elétrica, maior parte, né? Não tudo, mas a maior parte. Requer mais energia, o ser humano precisa de mais energia para muita coisa, né? Inclusive, um dos pontos que a gente vai ver aqui é que ao formato do que o SNEL 11 é hoje, né? Hoje ele produz e compra fazenda, as geradoras de energia, né? Que são as fazendas fotovoltaicas, ele pluga na rede de distribuição local, aí entra com as parcerias com as distribuidoras, a Enel, Cepel, e aí sucessivamente da região que você mora, que eles têm as fazendas, né, pluga na rede, aluga essa estrutura para uma empresa explorar essa estrutura, essa infraestrutura que ele constrói, né, ou compra já pronta, ultimamente ele tem comprado pronta. Esse inquilino vende essa energia, ele vai ali, ó, contratos a longo prazo, vai gerando previsibilidade na energia. Uma porque é perene, setor perene. Uma que é o que mais cresce, a gente viu, né? É a segunda maior geradora de energia da nossa matriz energética depois da hidrelétrica. Então, e contratos de longo prazo. Esse setor me chamou muita atenção. Assim eu conheci o SNEL 11. O SNEL 11 tem essa característica, que inclusive eu falei, eu dou mais detalhe nesse vídeo aqui que eu falei que eu botei no card. Então o SNEL 11, e aqui a gente pode ver como é que está a produção, né, a geração do caixa do SNEL 11 com a estrutura que ele tem hoje. Hoje, 42%, né, do fluxo de caixa que nos está pagando ali os 10 centavos por mês são gerados pelas usinas que estão em alta produção, né, já estão no seu ponto máximo ali de produção, e muitas nem estão ainda no pico de produção que ela consegue exercer. E outros três aqui, né, que é o renda mínima garantida, que é a renda que no momento da compra, nas últimas compras que ele fez, o comprador está garantindo essa renda, né, e esses outros dois aqui, que é o ramp-up, que são as usinas que não estão nossa produção máxima, estão em um amadurecimento ainda, né? Estão maturando e acho que não estão conectadas. Então, esses três fatores aqui é que está fazendo com que o P sobre VP do SNAG 11 seja avaliado, o mercado está pagando com ágio em cima do valor patrimonial que a gente viu, que é de 8,2 e estão pagando 8,40, 8,30, esse ágio de 5% ali, P sobre VP. Então o mercado está pagando por algo que pode ser entregue lá no futuro, por causa disso aqui. Então estão pagando mais caro pela
valorização do patrimônio e geração de renda que os Neo 11 pode produzir por causa desses 3 fatores aqui. Isso aqui é uma explicação bem simples. Se você quer saber muito mais, leia esse relatório que tem muita informação. Inclusive, é um setor perene. Ninguém vive sem luz, né? E a gente vê que o mercado hoje está exigindo mais energia. Então, esse é um dos motivos também que eu tenho pago um pouco mais caro com relação aos Neo 11. E acredito muito que ele pode virar. Aqui é uma prova disso. O faturamento dele, em janeiro, ele foi 12.493.999 e distribuiu 11. Entregou 10 centavos. Teve reserva. Aqui foi 11.300 quebrado. E aqui foi 11.600. Produziu mais que entregou 10 centavos, acumulou reserva. Mesma coisa agora em março, que esse relatório de março, 11 milhões, entregou 11 milhões e 66, acumulou, entregou 10 centavos. Então aqui, pode ver que os Neo 11 está produzindo hoje mais, está conseguindo pagar mais do que ele tem feito com relação a fluxo de caixa. Então essa segurança aí de perenidade com os contratos e o setor energético, que é o nosso maior hoje no mundo, né? Necessidade mundial de energia é muito grande. Então, eu acho que é um dos motivos de eu estar com os Neo 11 na nossa carteira. E agora vamos ver como está o preço teto, que é a última coisa que eu analiso na hora de comprar e incluir um fundo na minha carteira. E aqui tá, como eu prometi com vocês aqui, vou entregar com vocês quais são os meus preços médios com os Neo 11 e os NAG 11. Hoje, na minha planilha de preço teto, eu aceito receber dos Neo 11, né? Aqui, 11% ao ano de dividendos, e ele está me entregando mais, até porque ele está entregando aqui a 14,18 sobre a cotação atual de que é 8,46, e está entregando por ano aí 1,20 por 4. Então, peso BP alto, mas eu tenho comprado porque eu tenho essa gordura aqui de 22,45%. Hoje é a minha maior oportunidade na carteira, embora seja inclusive a minha maior posição hoje. E aqui em quinto lugar da carteira, né, com questão de preço teto, tá o SNAG, né? Porque o patrimonial aumentou, ele tá entregando 13,81%, tá com preço BP com desconto, mas eu botei um risco aqui maior, né? Papel, agro, eu tô aceitando receber até 12% ao ano, né? Então, o preço teto dele até R$12, ele vai me entregar 12% ao ano. E tem 13% aqui de gordurinha, que eu explico nesse vídeo aqui sobre preço teto. Não perde não, vou deixar no final e aqui também no card, ok? Então, esse é o preço teto com relação aos Neo 11 e NAG 11. Hoje está com cotação de 8,46 e eu aceito pagar até 10,91. E os NAG 10,43 até R$12 eu estou aceitando pagar nos Neo 11. Esses são 2 critérios e eles têm se tornado os maiores pagadores da carteira por causa desses critérios que eu mostrei para vocês. E a importância do setor também. E tá aí, nosso preço teto, P sobre VP. Mostrei o ranking, por que o setor é importante, a escolha do setor da nossa carteira. Então, deu para entender que não é somente números, né? Investir em dividendos não é apenas escolher o maior yield, é entender de onde vem o dinheiro, de qual setor. E a gente viu que 2 setores perenes, os NAG 11, como celeiro, financiando o celeiro do mundo, que é o Brasil, né? O nosso agro, e os Neo 11, onde o tesouro maior que as nações estão buscando. Por isso a gente vê as disputas geopolíticas hoje em dia, época de energia. Então os Neo 11 é o que está ajudando a movimentar o mundo. E também pude olhar para mostrar para vocês que com essa estratégia, com esses 2 como pilares da nossa estratégia aqui de dividendos, pude mostrar para vocês que nós estamos quase chegando aos R$500 de dividendos que a gente está batendo já, você vai ver no próximo mês, né? Então, mas me diz aqui embaixo qual é o que você tem na carteira. Você tem os Neo 11 ou os GGS11? Você tem algum FIAGO na carteira ou algum fundo de infraestrutura, algum infra, né, que pode se semelhar um pouquinho com os Neo 11? E deixa aqui nos comentários, compartilha com a gente, porque vai ser muito importante. Inclusive, nos últimos vídeos eu tenho comentado sobre os comentários que vocês deixam aqui. Quem sabe no próximo vídeo você vai ser um que eu vou estar comentando aqui. Inclusive, vou ler o comentário dos 2 últimos vídeos que nós lançamos aqui, que são do comentário desses seguintes inscritos aqui no canal. Primeiro foi o Alessandro, onde ele diz que ele comprou quinta-feira posterior ao vídeo, né, 100 cotas do Gary 11 a 8,27. O cara já entrou numa oportunidade incrível essa semana. Agora tem 1.306 cotas e pretendo chegar a 2.000 cotas. Parabéns, 1.300 cotas já é bem significativo. Até o final do ano preciso aumentar a posição KNSC 11 e tenho apenas 160 cotas. Meu preço médio está em torno de 8,69, mas o VP
O P sobre VP está muito acima, não tem como comprar agora. Realmente, P sobre VP em cima de fundo de papel, como nós já vimos, não vale a pena comprar, porque ele é um ativo que não valoriza o seu patrimônio, só adquirindo novas dívidas, né? O outro foi o Leandro Ferraz 315, onde ele diz que quem pagou ele o melhor dividendo foi o GGRC11, parabéns. O outro aqui foi o Igor Santos 2025, onde ele disse o seguinte: sua carteira está top, parabéns, obrigado pela moral, Igor. O terceiro aqui do mesmo vídeo foi o Felipe Patti 541. Você tem alguma meta para bater? Você tem alguma meta para poder chegar a investir em ações? Ou já fez isso em outra conta paralela? Parabéns pro canal. Bem, eu já investi, vou deixar aqui a minha meta para até o final do ano, no vídeo que eu falei sobre isso, vou deixar aqui no card. E sim, eu já tive ação na carteira não paralela, mas aqui nessa carteira também, se você acompanha o vídeo passado, você pode ver na playlist de 0 aos 100 mil. E o último comentário aqui foi do Zezum, acho que é assim, Zezum W5Q, onde me inscrevi para continuar acompanhando. Obrigado, Zezum. Minha carteira é bem parecida com a sua, gosto dessa estratégia mais enxuta. No curto prazo, só estou estudando adicionar o FATN11 para ter exposição às lajes corporativas. Também gosto do FATN11. Pretendo trazer vídeo sobre ele aqui. O sistema Plug and Play deles é bem diferente dos outros segmentos. Acho que é fundamental. É um diferencial competitivo do fundo. O FATN tem essa diferencial do Plug and Play, onde você aluga a laje dele já mobiliada, né? E é fantástico. E tá aqui, deixa seu comentário aqui também se inscreva no canal, nós estamos quase chegando a 1000 inscritos, tá um pouquinho assim, e você pode nos ajudar aí a contribuir com o crescimento aí dessa jornada que nós estamos tendo juntos aqui, né, durante 2 anos. Essa semana o canal completou 2 anos de existência e a gente tem procurado melhorar, estudar e ter mais conhecimento para compartilhar com vocês, e acompanhe minha jornada aqui, né. Então, se você quiser saber mais sobre por que eu tenho 7 ativos na carteira, né, e a minha meta até o final do ano, eu vou botar aqui também nesses vídeos finais. Então se inscreva no canal, dá aquele sininho, deixa um comentário e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.